Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Eu convido os irmãos a abrir as Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 1 e 2. E enquanto os irmãos vão achando, gostaria de aproveitar esse tempo para agradecer a oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus. Aprove Ele que eu tivesse essa oportunidade. Agradeço também a igreja na pessoa do pastor Valdemir. Deus abençoe sua vida. E de todos os presentes que Deus tem me dado, me acompanha a minha esposa, que é o mais especial deles. Agradeço a Deus pela tua vida. Irmãos, quem me conhece aqui sabe que eu não sou uma pessoa muito envergonhada para falar em público. Sempre tive facilidade disso. Mas quando o pastor me comunicou que eu poderia estar trazendo uma mensagem, caiu sobre mim um peso. E enquanto eu preparava a mensagem, por mais curta que fosse, eu entendi que isso aqui não é qualquer coisa. Quando a gente sequer lê a Bíblia para um monte de pessoas, não é eu falando. Eu lendo a Bíblia, é a voz de Deus que está sendo transmitida. Então, irmãos, por mais simples que seja a minha mensagem, eu quero que os senhores atentem seus corações, porque eu vou estar nervoso, porque o peso que cai sobre quem está falando é grande, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira, irmãos. João 14, versículo 1. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém. Irmãos, por onde eu tenho passado, nas igrejas que tenho visitado e alguns sermões que tenho ouvido, eu vejo uma coisa que perturba meu coração. Quando falamos do céu, temos falado do céu, pastor, de uma maneira simples. A gente tem simplificado o céu de uma maneira que não é isso que Deus mostrou na Bíblia. Quando Deus fala do céu, Ele fala que as praças são de ouro, os muros cravejados com prata, mas não para botar valor físico nisso, é para dizer que tudo que tu achar que tem valor aqui, lá no céu é banal, porque lá no céu o valor é espiritual. Irmãos, quando Jesus fala que Ele vai preparar o lugar, Ele não está dizendo que vai te levar para uma cidade melhor. Ele não está dizendo que vai te levar para um país melhor, de primeiro mundo. Não é isso que Ele está falando. Ele está te falando que Ele vai te levar para morar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, irmãos, dói meu coração quando uma pessoa diz: eu quero ir para o céu. Não é assim que tu tem que falar. Tu tem que falar: eu quero ir para o céu, eu desejo o céu, eu aceitei o sangue do Cordeiro porque eu preciso do céu. É tudo que eu preciso, é o céu. Não é simples, irmãos. Não é uma coisa banal. O céu é o motivo que Ele aceitou uma coroa de espinho. É o motivo que desceu um santo em Israel. E Ele sofreu uma morte de cruz. Ele foi humilhado. Ele levou cusparadas. Tudo isso sem merecer uma cicatriz. Quem merecia era eu. Era eu que devia estar lá. Era eu que devia estar lá e eu não estava. Antes mesmo de eu nascer, Ele já me amava e já se entregou. Ele se entregou por mim de uma maneira que ninguém jamais no mundo se entregaria. Então, irmãos, o meu coração dói quando a gente simplifica o céu. O Cordeiro deu tudo o que Ele tinha. Quando João diz: mestre, se a cruz está para lá, vai para o outro lado. O que Ele diz, pastor? Ele diz: não, aparta daqui, Satanás. Se a cruz está para lá, é lá que eu vou. Eu vou me entregar porque assim é o propósito do meu Pai. Então eu me entrego por ti. Eu me entrego por os meus discípulos. Irmãos, os céus não são simples. O céu não é simples. É tudo questão de a gente entender o que Jesus falou para nós. Irmãos, dói quando a gente pensa que às vezes a gente vai convidar um irmão para fazer alguma coisa e a gente: irmão, vamos pregar uma palavra, vamos cantar no coral, e o irmão pode às vezes titubear e a gente fica pensando, e a gente às vezes tenta convencer e diz: vamos, é para Jesus. Quando falam isso para mim, na minha cabeça veio, é justamente que é para Jesus que eu não vou. Por quê? Porque tu não pode fazer as coisas de qualquer jeito para Jesus.
Não é da maneira que tu quer adorar, é da maneira que Ele ensinou a adorar. Se Ele ensinou a adorar de uma maneira única, é dessa maneira que tu vai adorar, porque o sacrifício quem foi Ele. Então a letra de como tu vai adorar é dele. Não é simples tu adorar de qualquer maneira, porque Jesus, Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele não deu parcialidades, Ele não deu um pequeno pedaço, não. Ele deu tudo, Ele entregou tudo. E aí eu me pergunto, será que tem entregado tudo? Será que eu acordar 5 minutos antes para orar, antes de sair, eu entregar tudo? Se eu entregar para Deus, pastor, só aquilo que sobra no meu dia, Ele é meu Senhor ou eu estou sendo o Senhor dele? Não, eu tenho que colocar tudo que eu tenho numa bandeja e oferecer. Aqui, Senhor, é meu sacrifício. Senhor, gente, irmãos, nada de bom pode vir do humano. Nada de bom pode vir da tua natureza humana, da tua carne, não vem. É ilusão tu achar que era bom. Na minha vida eu sempre achei, antes de eu me converter, que eu era um bom filho, eu era um bom funcionário, que eu era um bom marido. Sempre achei isso na minha vida. Porque para o mundo até que eram os padrões aceitáveis. Mas quando eu me converti, Deus me mostrou assim: tu tem que melhorar como filho, tu tem que melhorar como marido, tu tem que melhorar como funcionário. E Ele estava dizendo para mim assim: eu não te fiz para os padrões do mundo, eu não te fiz para agradar o mundo. Então se tu tiver que levar a minha palavra em algum lugar, eu te fiz para estar onde eu quero que tu esteja, no momento que tu esteja. Então, irmãos, nunca vai se tratar de nós, sempre vai se tratar dele. Irmãos, e sabe o que meu coração, ele palpita quando eu penso? Que mesmo eu tratando Jesus como segundo plano, mesmo da maneira eu dizendo, eu sou cristão, mas eu entrego para Deus só o que sobra. Mas quando eu tomo um propósito, eu me ajoelho, como diz lá Mateus, me ajoelho, fecho a porta do meu quarto e oro. Jesus responde tão rápido, Ele diz assim: eu não escondi de ti o meu rosto em momento nenhum. Tu não quis ver, mas eu sempre estive lá. Tu achava que eu não estava lá, mas eu sempre. Às vezes eu cortei o teu caminho sem tu nem perceber, mas era eu, sempre fui eu. Sabe por quê? Porque eu não faço as coisas por acaso. Não é por acaso que eu faço as coisas. Não existe por acaso quando Jesus está ferido lá na cruz, oprimido por todos os pecados, o véu separa. Jesus fala: Pai, está consumado. Quando a gente vai analisar a palavra está consumado, a palavra que ele usa, ele fala tetelestai, do grego. Tetelestai, essa palavra, ela significava assim, pastor: se tu tivesse uma dívida por um tempo e tu chegasse e quitasse essa dívida, eles falavam tetelestai, dívida totalmente paga. Quando Jesus abre os braços lá na cruz e fala tetelestai, ele está dizendo: a tua dívida com o pecado foi totalmente paga por mim. Não existe mais dívida. Todos foram pecadores e destituídos foram da glória de Deus, mas Jesus veio para a glória voltar nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Jesus é santo. Nunca esqueça que Jesus é santo, e quando Ele sobe, Ele sabe da nossa natureza humana. Jesus sabe de tudo, Ele sabe que é natureza humana, e de bom não vem nada do homem humano. O que Ele faz? Ele diz: porém eu subo, mas Ele desce. Não é, e vocês não ficarão sozinhos, eu envio o Consolador. Então em nenhum momento Ele deixou vocês sozinhos. Nenhum momento Jesus te deixou sozinho. O Espírito dele, se tu tem uma casa limpa, organizada no teu coração, Ele está te guiando por cada caminho que tu vai passar na tua vida. Tu nunca vai estar sozinho, irmão. O Criador está lá olhando para ti. Eu imagino, pastor, uma coisa que meu coração dói é quando a gente perde um irmão, ele se desvia da casa do Senhor, porque o preço já foi pago, já está lá, já foi consumado. Então, irmãos, a gente tem que cuidar dos nossos irmãos. Não é porque temos um dia ruim que a gente pode passar uma palavra de maldição adiante. Não é assim que funciona. A gente é cristão. O nosso dia não pode ser ruim a ponto de a gente estragar o dia de outra pessoa. Irmãos, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não é a minha alma que vale, é uma alma, é qualquer alma. Não se dê a oportunidade de perder uma alma. Não faça isso.
Deus se alegra quando um ímpio entra aqui e o pastor faz o apelo e ele diz: eu me entrego a Jesus. Imagina a festa no céu, irmãos. Então, por uma palavra, por um dia ruim, não deixe que uma alma se perca. Não deixe, irmãos. É perfeito o plano de Deus. É perfeito a gente morar no céu. Então não simplifique o céu, faça as coisas para Jesus com excelência, porque Ele fez com excelência para nós. Ele entregou tudo, então entregue tudo. E ainda assim não seria suficiente para pagar uma cicatriz que Ele levou. Irmãos, eu agradeço muito por Deus ter me resgatado. Eu não sei por que Ele me resgatou, mas o que Ele me mandar fazer, eu vou fazer. Por mais que seja simples, básico, eu vou fazer. Porque eu nunca, tudo que eu entregar, tudo que eu fazer, nunca vai pagar, nunca, o sacrifício que Ele tomou em suas mãos. Então, irmãos, se eu puder passar uma mensagem hoje, se vocês guardarem uma mensagem de tudo que eu falei, não simplifiquem o céu. O céu é santo, é perfeito. João, quando viu o cordeiro à direita de Deus, ele cai duro. Ele não contemplou a glória de Deus, porque ele caiu duro. Ele não pôde ver. Quando Moisés pediu: Deus, eu quero ver o teu rosto, Deus diz: Moisés, vira de costa que eu vou passar atrás de ti, porque se tu olhar para o meu rosto, tu morre. Tu não aguenta a minha glória. É para esse lugar que a gente está aqui batalhando que a gente vai. É para isso que todo dia tu vem aqui, tu ora. É para estar lá com Ele, o Cordeiro Santo. É santo, santo. Eu já estou acabando, pastor. Irmãos, Jesus não faz nada sem propósito. Quando Jesus sai do sepulcro e eles acham o sepulcro vazio, lá estava o pano que enrolava ele dobrado. Dobrado porque na cultura judaica, quando um senhor sai da mesa e atira o pano a qualquer maneira, significa que ele terminou, que ele não volta mais à mesa. Quando Jesus dobra o pano, Ele está dizendo assim: eu ainda não terminei, eu vou voltar, e eu vou voltar, e aí a gente vai se encontrar. E quando a gente chegar no céu, tudo que a gente viveu aqui, tudo que a gente passou nessa terra, cada dor, cada lágrima, cada parente que a gente viu ir embora, cada irmão que a gente perdeu, a gente vai pensar assim: Deus, Deus, se eu soubesse que era para esse céu que eu estava vindo, se eu imaginasse o tamanho que era esse céu, eu passaria de novo, Deus. Eu passaria de novo e passaria o dobro, porque eu nunca vou poder pagar esse céu que Tu me deu, Deus. Eu, pecador, imundo, não mereço. A palavra de Deus vai dizer que o pecado abundou o mundo, mas essa mesma palavra de Deus vai dizer que a glória superabundou o mundo. Então, o teu pecado nunca vai ser suficiente para se separar do Criador. Então, irmãos, a gente pode pecar, ninguém está livre. A gente tenta não pecar, mas somos fracos. Só que eu te digo, irmãos, Deus tem sempre perdão para te dar. E sempre vai ter um novo dia, desde que tu volte o teu coração para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agradeço, irmãos.